Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do RC Podcast e neste sexto episódio temos Juvenal Fernandes, treinador e um dos donos do CrossFit Aveiro, formador da Fitness Academy. Se me falta alguma coisa depois, entanto, a Juvenal também já corrige. Juvenal, obrigado por teres aceito o convite. Obrigado, eu. És alguém que eu sei que é sempre bastante ocupado, mas também és alguém que eu gostava de ter aqui no meu podcast. Boa. Como a maioria, apesar da maioria das pessoas ser do CrossFit, do que está a ouvir, mas alguns podem não ser, e gostava que tu nos apresentasses um bocadinho quem é o Juvenal Fernandes. É aquela pergunta, é a única pergunta que eu não quero responder. Certeza. Mas pronto. Muita gente conhece mais na questão do CrossFit, mas eu não venho, obviamente, do CrossFit. O CrossFit é uma coisa relativamente recente, pelo menos em Portugal. Eu venho mais do atletismo, do alto rendimento. Fiz a licenciatura no Porto, fiz a opção de alto rendimento de atletismo, depois fiz o mestrado, fiz a biomecânica de desporto, mais na área da força, principalmente no Velocity Based Training, que é uma coisa que agora começa a ser falada. Nós já andávamos a estudar isso já em 2005. Pronto, a seguir fiz a pós-graduação de personal training, comecei-me a ligar mais ao fitness, depois comecei a ser formador também por volta de 2010 e ando sempre nos dois lados, ou seja, no alto rendimento do fitness, mas agora estou mais focado na vertente de CrossFit e dou muita formação. Neste momento, em termos de carga horária, dou mais formação do que outra coisa qualquer. Quero nas pós-graduações, nós agora estamos a preparar uma certificação também os dois, e estou muito focado nisso. Basicamente é isso. Em termos de praticante, fiz tudo e mais alguma coisa. Fiz ginástica de federada, pratiquei futebol, joguei no Beira-Mar também, sou de Aveiro. Canoagem, basquetebol, handball, não sei, passei um bocadinho de tudo, sempre gostei de misturar treino, e uma coisa que me estimulou muito para esta questão de variar treino e misturar treino foram os professores que eu tive. Eu tive muito bons professores de educação física sempre, e agora que olho para trás e vejo o panorama que outras pessoas me dizem que tiveram em educação física, fui abençoado nesse aspecto, principalmente ali no 10º ano, 11º, 12º, tive o professor Mariano aqui na escola da Fenha de Nazaré, e nós fazíamos vela, surf, desportos radicais, rapel, escalada. Ele era muito bom na ginástica também, ensinou muito na ginástica. Falámos de nutrição, e foi uma boa base, e ele indicou muito bem o caminho para a faculdade, e tenho muito a agradecer. E depois na faculdade, eu era no 3º ano, era para desistir da faculdade, eu detestei, entre aspas, a faculdade, mas tive uma pessoa que me salvou, que foi o Filipe Conceição. Ele foi atleta olímpico e também nível mundial, e também depois foi treinador em alguns dos melhores centros de alto rendimento do mundo. E é uma pessoa espetacular. Foi o único professor que falou para mim como futuro colega, ou aliás, como colega logo. Ele pôs todas as pessoas à vontade, e é uma das pessoas que tem um maior currículo na Faculdade de Desporto, e eu gostei muito. E eu no 3º ano fui-me despedir dele, foi o único professor que realmente fiquei próximo. Só que eu vim aqui só dizer que para o ano, foi um professor que eu gostei muito, agradeço. E ele, não, tu não vais desistir, para o ano fazes o centro de treino de alto rendimento comigo e ficas aqui, tu és treinador, mas tu não vais ser nada. E se não fosse ele, provavelmente hoje nem sequer estava a falar contigo, estava relacionado, se calhar fazia desporto por fazer, mas não seria treinador. E foi essa pessoa foi o professor Filipe Conceição, que depois me pôs em contacto com o Comitê Olímpico Espanhol. Trabalhei muito com investigadores espanhóis de renome internacional, e foi aí que comecei realmente a aprender. E depois ele também me pôs em contato com a Federação Portuguesa de Atletismo. Nós fazíamos os treinos deles, fazíamos a avaliação na faculdade com eles, e foi aí que eu comecei realmente a aprender treino, porque eu podia ter passado pela universidade e acabar a universidade e não estar, e se calhar ter esse feedback também, e se calhar nunca tinha entrado no ginásio, se calhar nunca tinha feito um back squat, se calhar nunca tinha feito um clean, se calhar nunca tinha ido à ginástica. E tive muita sorte, porque ele, em termos de planeamento, deu umas bases todas, e isso agora é algo que eu utilizo todos os dias, e tento passar também aos meus colaboradores, aos meus alunos, essa perspectiva de trabalhar dessa forma.
Mas pronto, eu já vaguei muito, eu gosto de falar muito, já não estava a falar do jornal, estava a falar mais do Não, mas pronto, como é que... até estavas a entrar por acaso numa coisa que eu queria falar contigo, e que era, principalmente porque tu vens de uma área aí do alto rendimento, tiraste formação académica nisso e tiveste contacto com muitas pessoas e com muita experiência. O que é que tu achas que falta aos treinadores portugueses, agora numa questão competitiva, de CrossFit competitivo, o que é que tu achas que falta aos treinadores portugueses para conseguirmos ir mais além? Em termos de treinadores, ok? Em termos de ir mais além enquanto treinador. Eu vou-me perder na resposta, mas lembra-me da pergunta que me fizeste inicialmente. Porquê? Porque eu quero falar numa coisa que é muito importante. Eu vou falar da pior coisa, daquilo que eu mais me quero esquecer na minha vida enquanto académico. Foi a primeira vez que eu fui convidado para falar para a Federação Portuguesa de Atletismo, e eu estava a acabar a minha tese de mestrado, que era sobre planeamento, era sobre software em planeamento, e convidaram para ir falar sobre isso, e eu fui. Só que eu, na minha preparação para falar sobre aquilo, eu fui falar com algumas pessoas do gabinete de atletismo, e eles todos disseram: isso vais falar para quê? Para os treinadores em Portugal? Então tens que explicar o que é um microciclo, tens que explicar o que é um mesociclo, tens que explicar isto, tens que explicar aquilo. E eu, quando fui apresentar, eu na altura não os conhecia, mas estava o treinador do Nelson Évora, estava o treinador do Pessoa Gans, estava o treinador da Neide Gomes, estava o Marcos Chuva, estavam os melhores treinadores de Portugal, e eu ali a dizer-lhes: olha, isto é um microciclo, isto é um mesociclo. E aquilo acabou e eles estavam... pronto, perdemos aqui 40 minutos, um gajo da faculdade está no terceiro ou quarto ano e tem a mania que os treinadores em Portugal não sabem nada. Porquê é que eu estou a contar isto? A primeira foi a maior vergonha que eu passei na minha vida, porque eu estava a ensinar coisas das pessoas que escreveram sobre aquele tema. Estás a ver? Que é uma falta de humildade brutal. E gostava de nunca ter passado por isso. Mas por outro lado, foi um erro que me ensinou muito. Porque nós temos em Portugal pessoas de topo a nível mundial. Nem toda a gente conseguia fazer um Nelson Évora, nem toda a gente conseguia ter um Mané de Gomes, nem toda a gente conseguia ter um Marco Forte, nem toda a gente conseguia ter atletas de topo como nós. Nós somos vistos lá fora como referências, mesmo em termos académicos, que muitas pessoas não sabem. Por exemplo, se falares de periodização e disseres Vítor Frade, em qualquer lado do mundo, eles sabem de quem é que tu estás a falar. E é um professor nacional, é um treinador nacional. É um académico também, mas uma pessoa que é altamente, é uma das maiores autoridades a nível mundial sobre esse tema. E nós temos sempre a noção de que temos que ir lá fora buscar conhecimento, e os outros é que sabem, e aquele treina aquele treinador, e por aí fora. Sabes muito bem do que é que eu estou a falar. Porquê é que eu estou a dar esta história? Porque eu acho que em Portugal nós temos muito bons treinadores. Para a dimensão que temos, para o número de treinadores que temos em Portugal e para a dimensão do CrossFit a nível nacional, eu diria que de 0 a 10 estamos ali num 8. Okay? Panorama normal bom, digamos assim. Agora, como tu sabes, e tu conheces o panorama como eu, tu tens muito boa gente e tens muito pessoal que é um bocadinho curioso sobre isto. E agora respondendo, acho que foi a tua pergunta, o que é que faltava para dar o passo em frente? Se calhar era essa. Pronto. Neste momento, nos últimos 3 anos, eu dediquei a minha vida a fazer o quê? Como é que é de explicar isto em poucas palavras? Em pegar naquilo que existe na literatura, e eu estudo muito, eu sou viciado na informação, tu conheces, não é? E a tentar conjugar o que está escrito na investigação, nos académicos, com aquilo que os treinadores fazem. E tu, por exemplo, nós já discutimos periodização, já discutimos cluster set, velocity-based training, assim, tópicos que, se tu fores à literatura, demoras semanas e semanas a fazer uma revisão, mas depois, essas semanas de estudo, na prática, traduzem-se em 3 ou 4 treinos que tu fazes. Ou seja, é complicado, ainda ontem li um artigo muito, muito interessante do Martin Boucher, que é um preparador físico, era preparador físico para a Saint-Germain, em que ele escreveu um artigo para o Jornal Internacional de Biomecânica Desportiva, em que ele dizia, o nome do artigo chama-se Houston, We Have a Problem, em que ele falava na diferença daquilo que está escrito para aquilo que os melhores atletas e os melhores treinadores fazem. Ou seja, temos aqui um gap, temos aqui uma... Percebes? A literatura diz, as massagens não, em princípio não servem para nada. E qualquer atleta que faça massagem diz, eu sinto-me bem, faz-me bem, quero fazer isto mais vezes.
sei lá, a questão do crioterapia, do frio, tens que fazer não sei quantos minutos, não sei o quê, então e se fizeres só 5? Ninguém sabe o que acontece. Ou seja, há muita coisa que na literatura está escrita e depois quando passamos para a prática, os melhores treinadores do mundo não estão a fazer, os melhores atletas do mundo nem sequer estão a fazer, mas conseguem resultados. O meu foco neste momento, como formador e como treinador também, é tentar chegar ao meio termo. Isto tem que ser baseado nas melhores evidências que nós temos, não é? Mas não pode desrespeitar a prática. O que é que os melhores treinadores do mundo andam a fazer? E respondendo à tua pergunta, eu acho que nós em Portugal, nos baseamos muito naquilo que os outros andam a fazer, mas ignoramos um bocadinho a evidência científica. Ou seja, temos que ir para o meio, mas nós ainda estamos muito neste lado, muito... O que é que ele anda a fazer? Ele anda a fazer burpees a partir direito e com cargas muito elevadas, estamos a fazer. E depois vem uma onda nova, vem uma moda nova e vamos fazer. E ignoramos um bocadinho aquilo que está escrito. E agora tu dizes-me, não, mas o CrossFit é muito novo e não há muita coisa escrita sobre o CrossFit. Já começa a haver muita coisa escrita sobre o CrossFit. E ainda hoje eu te mandei um link de um novo sistema de periodização. Já saiu, já existe nos outros, só que ainda não foi aplicado no CrossFit, mas pode ser aplicado no CrossFit. E lá está. Nós deveríamos agora discutir, ver e tentar aplicar de acordo com os nossos valores. Portanto, no futuro, gostava de ver mais controle de treino. Gostava de ver mais planeamento sério, robusto. Ou seja, tem que haver um caminho. Tu podes usar um sistema de periodização, podes usar outro. Mas nós os dois estamos a fazer planeamento e se eu for discutir contigo, tu dizes-me, eu estou nesta intensidade, tenho este foco de treino, este ciclo de treino tem X semanas e acho que falta um bocadinho esse discurso nos treinadores portugueses. E outra coisa que tu és conhecido por, e eu já tiro-te o chapéu, eu não sei como é que tu fazes, não sei como é que tu planeias de forma individualizada para tantos, estou sempre a dizer isto porque é verdade. Yeah. Não sei como é que tu individualizas tanto o treino, mas essa tua característica é o que te diferencia dos outros treinadores em Portugal. Eu admiro muitos treinadores em Portugal, acabei de dizer que temos um panorama muito bom, mas a ti especialmente, por causa dessa questão que eu acho que faz a diferença, que é, tu quando pegas numa pessoa, tu tens um caminho específico para aquela pessoa. Pode haver alguma coisa em comum com os outros atletas que estejas a treinar, mas aquela pessoa tem aquelas características que tem. E tu sabes-me explicar porque é que ele tem essas características que tem. E sabes-me explicar que modelo de planeamento é que estás a fazer, e de priorização, e de controle, e por aí fora. E falas-me em KPIs, ou seja, tens métricas que eu posso falar. Muitos treinadores, e eu dou formação também, e tu também dás comigo, não é? As pessoas nem sequer sabem que é um KPI. Mas se calhar até devíamos explicar. Key Performance Indicators, ou seja, se eu te falar em squat clean, um atleta em CrossFit para estar em termos de games, para chegar aos games, quanto é que tem que ter? 150, 160... Sim, temos aqui um discurso. Sim. Porque senão estás a treinar para quê? Se o gajo tem 170 de squat clean, precisa estar a treinar aquilo até à morte, se calhar devia estar a focar noutra coisa qualquer. E nós temos esse discurso. Mas vejo muito poucas pessoas a ter esse detalhe, digamos assim. E depois, um planeamento que é para toda a gente não é para ninguém especificamente. Já tivemos esta conversa 1 milhão de vezes. E a questão dos programas que toda a gente segue e que toda a gente aplica de forma um bocadinho cega, faz-me um bocado confusão. Há formas, e nós temos falado muito sobre autorregulação de treino, etc., e coisas, métodos mais contemporâneos, digamos assim. Ou seja, como é que mesmo o mesmo planeamento, como é que tu adequas ao estado de prontidão do atleta, ou seja, como é que ele se sente naquele dia, como é que ele se sente naquela série e como é que isso influencia o treino. Eu aí já concordo. Agora, mandar um programa de treino de uma semana e toda a gente tem que fazer dessa forma, isso faz-me um bocado de confusão. Não sei como é que nós tivemos tantos atletas a evoluir tantos anos consecutivos, mas agora já atingimos um platô e agora começa-se a perceber quem é que está a trabalhar bem a mal. Agora, pois, é que sabes que até agora não quero bem dizer qualquer coisa servia, mas só o facto de ter intensidade fazia-os evoluir. E a partir de agora é que começa a ser cada vez mais difícil. Alguns ficaram pelo caminho porque já não aguentaram, outros estabilizaram e não estão a evoluir mais. E se formos a ver, não temos assim tanto tempo de CrossFit para termos atletas assim a estabilizar, não é?
O melhor treinador com quem eu contactei pessoalmente chama-se Mironenko. Mironenko era o chefe da escola de atletismo russa em 2008. Acho que foi em 2008 nós tivemos o Congresso Internacional de Biomecânica. E ele dizia isto: para qualquer merda chega. Pois. O que é que eu queria dizer com isto? Pá, se tiveres um atleta que esteja a começar, tu podes lhe dar intensidade, tu podes dar volume, tu podes dar técnica, o que tu quiseres, ele vai melhorar. Passado 2 ou 3 anos, podes continuar com essa mesma estratégia. Ou seja, para qualquer coisa chega. Não. E o que é certo é que nós, quando começámos o CrossFit há, sei lá, 2012, 2013, aos primeiros 2 ou 3 anos, toda a gente vai melhorar. Tu pegas em qualquer pessoa e aplicas qualquer programa de treino, ele vai melhorar. E por isso, e é uma crítica que nós fazemos, por exemplo, à investigação. Tu tens investigação sobre periodização linear, não linear, ondulatório, não ondulatório, por aí fora. E a maior parte dos resultados são em não treinados. Em não treinados qualquer coisa resulta. Não há não responsivos a... Não responsive, não sei como é que se diz em português. Não, se calhar não responsivos não é o termo correto. Também não estou a ver. Não há pessoas que não respondem a programas. Portanto, eu não quero estudos em não treinados, eu quero estudos em moderadamente treinados e treinados. Quer dizer, não é? Porque tu sabes, melhor do que eu, tu pegas em qualquer pessoa e falas, ok, vamos fazer aquele programa de back squat, o ciclo russo, uma coisa qualquer. E tu pegas uma pessoa que esteja treinada os 3 meses, aquilo vai resultar? Vai resultar, claro que vai. Será o melhor programa de treino que ele devia estar a fazer? Muito provavelmente não. Portanto, temos é que perceber. Ainda esta semana estávamos um dos nossos alunos da pós-graduação perguntou: há algum macrociclo tipo, ou seja, um template para atletas que estejam no primeiro ano e tenham estas características? E eu disse: não existe, nem nunca há de existir. Percebes a minha resposta? Se calhar era fixe também falar sobre isso. O que é que tu achas disso? Algum dia vai haver um template de um macrociclo, ou seja, uma coisa que dura, sei lá, 4, 6 meses. Impossível. E tu tens que seguir e depois adaptas. Nunca vai haver. Mas sabes que o pessoal procura muito ter uma coisa rápida, de copy-paste, templates, para, tu és assim, então, pumba, levas com isto. Só que isso não é verdadeiro, nem cada pessoa, é o que às vezes me pergunta, o que é que eu faço se isto ou aquilo? Depende, é aquela parte que temos sempre. É a resposta que tu não queres dar, mas é a resposta certa. Até depende de como é que ela responde na semana seguinte, e por isso é que a periodização também deve ser dinâmica, não é? Não pode ser, tinha de ser assim, agora vais fazer assim, tenhas ou não respondido bem na semana anterior. E o pessoal procura assim sempre essa coisa. O pessoal vai tirar formações e quer sair dali com template mesmo certo, sem erro. Nós na pós-graduação de cross-training, nós fazemos, eu desenvolvi, e tu também ajudaste nisso, desenvolvemos 4 folhas de guidelines com 4 tabelas para força. Imagina, vais fazer treino de potência, tens estas tabelas de referência. Vais fazer treino main exercise, ou seja, deadlift, back squat, tens estas referências. Vais fazer treino auxiliar, treino mais isolado, digamos assim, mais de reforço muscular, não é o termo correto, mas para facilitar. Tens esta tabela, ou estas tabelas. No conditioning, vais fazer treino só de uma modalidade, tens estas tabelas. Vais fazer mix model, tens estas tabelas. Temos isso tudo. E depois, olha, João, mas o Tabata não está nesta tabela. Há mais, deixa essa tabela, mas há mais vida para além. Isso é uma referência. E as pessoas muitas vezes criticam os guidelines, mas eu também não gostava. Se alguém me dissesse, olha, faz as guidelines para isto, eu não gostava de ser o autor a fazer essas guidelines, porque eu vou ser claramente criticado, eu não vou acertar em todos. Agora, e chegando onde se calhar onde tu queres chegar com as perguntas que estás a fazer, um bom treinador não discute métodos de treino, discute princípios de treino. Exatamente. E eu e tu prescrevemos de forma diferente. Tu chamas-lhe base, tough, pre-comp, comp, e eu chamo-lhe acumulação, chamo-lhe outra coisa, não interessa. Mas se fores a ver, são nomes diferentes, mas os princípios que nós respeitamos são exatamente iguais. O percurso que nós fazemos com os nossos atletas são exatamente iguais. Eu utilizo uma forma ou outra, ou autorregulação, isto e aquilo, e velocity-based training, mas tu chegas exatamente ao mesmo objetivo utilizando outra coisa. Eu às vezes quando estou a dar aulas, digo
Pá, como é que se mata um coelho? Se eu mandar um coelho de um arranha-céus e o largar, ele morre? Morre. Se eu lhe mandar uma machadada, morre? Morre. Se eu der um tiro num exódio, morre? Morre. Pá, qual é a melhor forma de matar um coelho? Depende do que é que tu tens à mão. Onde é que tiver mais à mão, pois. Isto para os vegetarianos e para os veganos Era o que eu ia dizer, espero uma... bem que não deixes, que a malta Olha, venha tenho que tomar mudar o vídeo. exemplo. Ou seja, como é que se rega uma cenoura? Pá, se tiver... se calhar é um bocado por isso. Mas, Não, mas mas é tu verdade. podes chegar ao mesmo objetivo de formas diferentes. Isso é o que eu digo E não sempre. há Tipo, um melhor... é o que eu digo sempre, que as pessoas têm de se focarem nos princípios do treino. Têm de guiar é por aquilo que são as verdades, não é? São as leis. Ok, eu agora vou-te tramar e vou-te fazer uma pergunta a ti. Qual é o princípio de treino mais importante para ti? Para mim, a individualização. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que a Eu estou a dizer isso. individualização consegue estar acima dos outros. Vá. É muito difícil. Eu costumo dizer, para a população em geral, esquece agora o alto rendimento, para a população em geral, para mim é o que não vem nos livros, o que só há um autor a falar, que é o Dan John. Ele é um dos melhores treinadores a falar sobre treino conceptual neste momento. Ele acho que neste momento dá aulas pela Strong First, mais na área do kettlebell. E ele escreveu um livro em que ele fala do no harm. O primeiro princípio de treino é do no harm. Nós devíamos ser, nós devíamos fazer um juramento, tal como o juramento de Hipócrates quando a malta de medicina quer ser médico. Pá, nós quando planeamos não vamos querer pôr em causa a integridade da pessoa. E se calhar, só por essa razão, se calhar vinha primeiro. Mas pronto, esse aí eu acho que toda a gente é bom senso, não é? E agora tínhamos aqui aquela conversa, pá, mas o alto rendimento não é saúde e não sei o quê. E tu achas a perspectiva que eu tenho, que é, eu não preciso matar ninguém para fazer um atleta. É possível é possível tu seres um atleta excelente e dos melhores do mundo, e talvez ganhares uma medalha, e não pôres e planeares de forma que não tenhas implicações negativas na saúde. E nesse caso, posso dizer que nós temos em Portugal pessoas a pensar muito à frente. Os treinadores do Nelson Évora, o professor Ganso e o treinador da Anaíde, eles desenvolveram atletas olímpicos, medalhados, okay? Dos melhores atletas da sua geração, e eles tinham muita saúde. Agora perguntas, mas o Nelson Évora partiu a tíbia 2 ou 3 vezes. Pá, sim, mas foi a saltar, ele não consegue, não foi o planeamento que induziu esse... Sim, mas essa parte não dá para Naíde, tu vias a Naíde, eu vi a Naíde a saltar quase 7 metros uma vez, ela ganhou uma medalha de ouro nos mundiais a saltar mais 7 metros, foi das poucas mulheres a alguma vez saltar mais do que isso. E ela, muitas vezes, depois de saltar, caía e punha. Ela depois foi operada, ela tinha uma hérnia abdominal, e ela saltava e depois punha a hérnia para dentro. E tu dizes, mas isso não foi o planeamento que lhe fez isso, foi a própria modalidade que lhe fez isso. Mas o planeamento foi feito a que ela esteja o mais saudável possível para poder ser uma melhor atleta possível. Portanto, nesse aspecto, eu acho que o princípio de treino que eu mais aprecio ver outro treinador aplicar é esse, do no harm. A seguir, eu não sei se é a individualização, mas talvez seja, ou a consistência. Porque eu acho que é possível, lá está, nos primeiros 2 ou 3 anos, se o atleta tiver consistência, eu acho que ele pode ser um bom atleta, não precisa tanta individualização quanto a isso. Percebes a ideia? Eu acho que a individualização é importante, mas se eu tivesse que pôr os dois, não sei, ou a consistência ou a individualização estariam empatadas, digamos assim. Yeah. Para mim, a consistência acaba por vir dentro da individualização, estás a ver? Sim. Concordo. E apesar de sim, a consistência é bastante importante, e mesmo que ele faça um programa geral vai evoluir ao início, só que pode já estar a incutir erros, não é? E a criar bases erradas que corrigia logo a ter uma coisa individualizada. Não é? Mas porquê é que eu te perguntei isto? A primeira coisa, imagina que eu tenho agora um atleta qualquer que vem treinar e quer ser o melhor do mundo. A primeira coisa que eu lhe pedia era tempo de treino. Olha, eu quero que tu treines isto. Porque sem isto eu não te consigo dar nada. Eu posso individualizar ao máximo cada sessão de treino, mas se tu fizeres 2 treinos por semana, não vale a pena começar sequer a treinar. Ou seja, portanto, essa consistência se calhar são os alicerces para tu depois poderes evoluir de forma muito avançada e consistente também. Okay? E isso foi uma coisa que eu aprendi não só no treino, mas, por exemplo, eu aprendi a tocar a guitarra.
é impossível tu aprendes a tocar guitarra e seres virtuoso, digamos assim, a tocar 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana. Mas a mesma coisa para o piano, a mesma coisa para os saltos, a mesma coisa para o remo, a mesma coisa para tudo. Tu não podes ser virtuoso, por muito talento que tu tenhas, se não tiveres consistência. E a consistência, tens razão, se o meu objetivo for este, e se o meu objetivo individual for este, eu vou requerer, não é? Está implícito que eu vou ter que ter consistência. Nesse aspecto concordo contigo. Sim, e pronto, se o treinador individualizar o treino, para mim vai fazer parte dessa individualização dizer ao atleta, ok, tu queres chegar aqui, pá, se me fizeres isto, se só queres treinar 2 vezes por semana ou ir treinar de vez em quando, vais ter de encontrar outro objetivo diferente deste, não é? Ou seja, isso para mim, dentro da minha cabeça, está dentro da individualização, tal como tudo o resto, não é? Por isso é que disse isso. Mas lá está, mas acho que o pessoal se foca, esquece muito disso e vai procurar, vai tentar buscar coisas mais fáceis que deem respostas rápidas e sem erro, só que o processo de treino é complexo. Não... O processo de treino é simples, mas não é simples ao ponto de ser sempre, tens a certeza que é realmente aquilo, porque a verdade é que nunca tens mesmo a certeza. Pronto. Isso é uma coisa que nós também já falamos, nós os dois temos aquela disciplina de planeamento e temos colaborado muito nessa disciplina. E uma das coisas, já uma vez a falar aos alunos, é exatamente isso, que é um excelente treinador adivinha menos do que um treinador amador. Exato. Mas um treinador, melhor treinador do mundo, adivinha sempre. Então, vou fazer este ciclo de treino em que vou ter não sei quantas sessões de squat e séries, e contraste e a velocidade. Sim, tu sabes que ele vai melhorar, sabes que a probabilidade é melhorar, mas tu não sabes se ele vai aumentar 4 kg no back squat, se ele vai aumentar 6 kg no back squat. Tu não sabes se ele vai aumentar 4.2 ou 5.3. Nenhum treinador do mundo consegue prever isso. E, ou seja, o melhor treinador, pela experiência que tem e pelo know-how que tem, consegue afunilar o estímulo de treino e adaptação do atleta. Mas isto é um processo com 2 vias. Tu podes ser o melhor treinador do mundo, mas se não estiveres do outro lado, o melhor atleta do mundo, sim. Não faz milagres. Não faz milagres. Isso não é hipótese. Sim. E pronto, é um bocadinho aí. Ou seja, nós fazemos o nosso trabalho possível com a melhor evidência que temos até ao dia de hoje. Se calhar amanhã sair um artigo que te faça mudar de opinião sobre o planeamento que estás a fazer, tu vais mudar. Mas até ao dia de hoje, até ao momento, o melhor planeamento que eu tenho para te dar para ti é este. E eu sei que funciona mais ou menos assim. Aqueles treinadores que, chatei-me tanto, eu vejo no Instagram, um programa de treino específico para surf, e tens um gajo num TRX. Sim. Não, ele pode. Será que ele fazer esse programa vai ser melhor surfista? É isso que estás a dizer? Há coisas que eu fico possuído, mas pronto, estamos na altura de. Isso, mas isso é assim, isso até, por acaso o Fitzgerald costuma falar muito disso, porque às vezes pergunto, o que é que eu, por acaso ainda temos de meter uma pergunta no fórum lá, no fórum do site, e foi até era por causa de um praticante de boxe, tinha 10 semanas para um combate, não sei o que mais, e perguntaram lá o que é que ele poderia fazer, estavam a falar mais em termos de strength and conditioning, não sei o que mais, e depois o Fitzgerald disse, foca-te mais em ele treinar boxe. Ou seja, sim, o strength conditioning vai ser importante para ele se manter bem forte, sem lesões, etc, mas foca-te em ele treinar boxe. Pegando nesse caso, isso é um caso que nós falamos na segunda aula da pós-graduação, nós falamos que eu ponho a imagem do Rocky e depois pergunto quais é que são as capacidades físicas que o Rocky precisa de combater bem. Precisa de todas, das 10. Sim. E depois eu pergunto, então o que é que ele tem que fazer? Então a gente, correr atrás das galinhas, pegar num tronco e não sei o quê, andar a neve com um trenó. E eu, ok. E vocês pensam que ele ganhou ao Draco e não sei o quê, porque andou com um trenó atrás. Não. Esqueçam, é isso, pá. Um lutador tem que lutar. E tu fizeste formação com o Mesh, como é que se diz? O Travis Mesh. Travis Mesh, sim. E ele tem uma coisa muito gira, que é,
Eu uma vez respondeu num podcast qualquer, foi, como é que tu utilizas a problemática era, qual a relação entre o trabalho geral e o trabalho específico? Ou, por outras palavras, dentro do treino de força, quando é que tu estás a fazer, imagina, para powerlifters, quando é que tu estás a dedicar, quanto tempo é que dedicas aos movimentos powerlifting puros e quanto tempo é que dedicas aos auxiliares, imagina, GHD setups ou coisa qualquer. E ele disse, eu faço o trabalho auxiliar que me permita, ou seja, o trabalho geral, que me permita estar bem no trabalho específico. E é uma forma muito inteligente de pensar, ou seja, eu quero fazer trabalho geral, mas ele pode ser o melhor do mundo a fazer trabalho geral, se ele não conseguir fazer um trabalho específico bem, não me interessa eu estar a fazer o trabalho geral. Não interessa nada. Ou seja, o trabalho geral está ao serviço do trabalho específico. E eu acho que isso é a forma melhor de pensar no treino, principalmente no alto rendimento, muito honestamente. Sim, deve suportar, deve servir para suportar o resto. Sim, mas depois vamos voltar agora. Ainda não falámos de futebol, atenção, primeira vez que falámos. Mas, por exemplo, o que é mais específico para futebol? Trabalho específico para futebol? Leg extension ou back squat? A malta pensa nisto. E eu digo sempre, os dois são trabalho geral. Se não é ajustar uma bola, se não é... Específico é jogar futebol. Ponto, acabou. O trabalho específico é isso. Agora, dentro do trabalho geral, o que é mais específico e menos específico? Podemos ter essa discussão. Agora, estar em cima de vencer uma carga, quantas vezes é que tu no futebol andas... não existe. Tu não fazes um agachamento com carga no futebol. Ponto. A não ser que o Ronaldo marcou um golo, vamos às cabalitas e andamos com ele. Yeah. Talvez. Sim, mas o Ronaldo não é bom jogador por causa da preparação física em si que ele faz. Ele é bom jogador porque treina muito futebol também. Ele treina muito futebol. Mas... Sem dúvida. Há uma relação ótima que nós devemos procurar, e é teórica, nós não conseguimos determinar isso por uma equação, entre o que é trabalho geral, o que é trabalho específico e quanto é que devíamos fazer de cada um. E tu nunca consegues adivinhar. Tu, através da informação que vais recolhendo no treino, ou seja, controle do treino, para mim é a fase mais ignorada no treino em Portugal, com base nisso é que consegues decidir. E pronto, isso vai mudando de semana para semana e de ciclo para ciclo, como tu sabes. E mesmo assim até se pegar de atleta para atleta, porque pode haver atletas que possam beneficiar mais de trabalho geral, outros mais de trabalho específico, etc. Numa dose diferente, né? para serem melhores depois no fim. Mas sim, também acho que existe muito essa vontade às vezes de abusar do trabalho geral na esperança de que vá fazer o atleta dar... não dizendo que não é importante, que eu acho que é importante. Atenção. Sim, mas eu tenho perguntas para ti nesse aspecto, porque todos os treinadores têm dúvidas, eu também tenho, e há dúvidas que vão permanecer sempre. É o que é, o treino é assim, é complexo. Mas, por exemplo, o que é que tu achas? Eu vejo muita gente a pensar, por exemplo, um EMOM de 20 minutos em que tu vais fazer, sei lá, muscle-ups. Vamos escolher muscle-ups. O que é mais específico? Fazer um EMOM de 20 minutos de muscle-ups, em que fazes, sei lá, 5 muscle-ups por minuto, ou 3 muscle-ups por minuto, o que seja, agora depende do atleta, mas 3 a 5 muscle-ups por minuto. E estás ali 10, 15, 20 minutos. Será que isso é trabalho específico para um crossfitter? Onde é que tu punhas isso? Eu sei onde é que eu já acho que sei onde é que tu pões. Porque há pessoas que pensam que isso é trabalho específico. E se for mesmo trabalho específico por competição, isso nunca poderia ser um treino específico. Porque não, isso é um trabalho de separação. Exatamente. E há muita dificuldade em perceber, e o atleta deve ter essa mentalidade, que é quando é que eu estou a treinar e quando é que eu estou a testar. Percebes a ideia? Nessa questão, eu acho que tu divides muito bem isso. E falta um bocadinho isso. Há dias em que o EMOM é um treino. Regra geral, um EMOM é um treino. E depois um AMRAP ou um for time, isso é outra história. O foco mental é completamente diferente. E eu acho que isso muitas vezes é algo que passa um bocado lá. Posso estar enganado, pode ser a minha perspectiva que esteja enganada em relação ao que se passa, mas eu ando de alto a baixo para o país e vejo o que é que as boxes andam a fazer também, não só no CrossFit como no fitness, e vejo que não há essa, regra geral, não há essa mentalidade. E muito menos
que é aquilo que nós temos andado a falar, que é, em termos de progressão numa época, muito menos onde é que eu vou meter o quê? Quando é que faz sentido meter este amount? Eu também No acho que início da época, no final ainda da vai época? muita coisa tipo a Totoloto. Sem dúvida. Ou metem porque acham fixe, ou que isto até deve ser fixe para o gajo fazer, ou isto deve ser fixe para eles fazerem, etc. Ou aquele fez este, o O deixa ver se ele também consegue, assim, essas cenas que acabam quase por ser ali, sem um fio condutor, vá, não, acabam por não ter um fio condutor. Sim, um dos atletas que eu gosto muito e sigo, nem sei porque é que eu o sigo, que é o Spiller. O Spiller agora é completamente irrelevante em termos de atleta, pá, mas eu gosto do gajo, o que é que sabe fazer? Pronto. E ele fez agora o 21.2 e fez 1 minuto pior do que tinha feito em 2017. E sabes o que é era o comentário dele? Pode parecer que eu sou um pior atleta, mas eu agora sou um atleta mais completo. E isso para mim não me chateia. E eu, o gajo, afinal, já percebi porque é que eu o sigo, porque ele de vez em quando diz umas coisas giras. E é isso. Epá, porque ele sabe que em termos de, se fôssemos fazer 5 odds, este aqui correu-lhe mal, mas ele sabe que agora já resolveu outras questões que permitiam ser melhor atleta. E isso é muito importante. E às vezes nós focamos só numa coisa e esquecemos o resto. Só que ele sabe, como é que ele sabe que é melhor atleta? Porque ele, tal como tu, tem KPIs. Ou seja, o que é que eu estou a fazer agora comparado ao que eu fazia há não sei quanto tempo. E se tu não registares o treino, e se tu como treinador não registares o treino, não tiveres um software ou um livro, seja o que for, mas tu não fizeres esse, porque o registro de treino é um controle de treino. Registro, controle de treino. E as pessoas pensam, testes aqui e tecnologia. Não, a porcaria de um livro pode ser um controle de treino. Mas ele tem esse know-how, esse termo de comparação. E isso é muito importante. Sim, e agora até por acaso pegando numa coisa que falaste do início de que faltava aos treinadores de CrossFit aqui de serem um pouco ainda científicos, digamos assim, olharem muito para o que os treinadores andam a fazer. Acho que até vem um bocado de encontro agora ao que estamos a falar aqui, que também é um bocado isso, eles veem os outros a fazer e fazem, mas muitas vezes nem sequer vão ver porque é que eles estão a fazer aquilo, ou em que fase é que eles estão a fazer aquilo, ou porque é que aquele atleta está a fazer aquilo, se aquilo foi uma progressão de alguma coisa, apareceu de repente no treino, porque é que apareceu no treino, é porque aquilo vai ter uma explicação, que se eles não souberem, podem estar a usar simplesmente da maneira errada com o atleta, e estar simplesmente a cansar o atleta, pronto. Que é o que muitas vezes acontece. Sim, mas agora estavas a falar, naquilo, fazendo a ponta do que falámos no início. O processo de treino, por excelência, e aí a literatura é completamente clara e qualquer treinador da realidade e treinador académico, eles concordam nessa. Há poucas coisas em que se concordam, mas nessa concordam, que é o treino, o processo de treino em si, tem fases que não são negociáveis. Qual é que é a primeira fase? Uma avaliação, seja ela qual for. Pode ser uma conversa, pode ser uma entrevista, pode ser testes, pode ser o que for. A segunda fase são determinação de objetivos. Okay? Tem que haver um objetivo, porque senão como é que vais planear? Nem que seja o objetivo, pode ser condição física geral, mas é um objetivo. A seguir aos objetivos, o que é que vais fazer? Vais planear de acordo com os objetivos. Ou seja, os objetivos estão feitos de acordo com a avaliação inicial e o planeamento é feito de acordo com os objetivos. No planeamento, o que é que tu fazes? Fazes periodização, não é? Depois pegas em métodos e meios de treino e misturas, okay? Mas vais fazer esse planeamento para depois treinar. E o treino tem que respeitar o planeamento. Ou seja, são tudo fases que nós sabemos que estão sendo respeitadas. E depois há a fase final, que é o controle de treino. E o controle de treino vai informar a avaliação, vai informar os objetivos, vai influenciar o planeamento e vai influenciar o treino. Portanto, o controle de treino é a fase que influencia todas as fases anteriores do processo de treino. Portanto, se nós tivéssemos... E isso é uma pergunta teórica, não há fases de treino mais importantes que outras. Mas a decidir isso, a ter que escolher uma, seria o controle de treino. Se tu não souberes controlar o treino, fazer o controle de treino, ou seja, se o atleta está bem, está mal, está a melhorar, está a piorar, se ia fazer mais volume, menos volume, como é que ele interage, como é que ele lida com o volume, como é que ele lida com a intensidade, e tu tens de saber isso, porque quando vem uma competição, tu tens de saber o que é que vais fazer no deload, ou taper, ou o que é que vais fazer, e há atletas que gostam de continuar com uma intensidade elevada, há atletas que tens... Tudo isto é controle de treino. E eu acho que, agora que falas nisso,
eu tentaria que os atletas portugueses tivessem mais controle de treino. Seja isso, seja qual a estratégia que eles quisessem utilizar, mas ter mais controle de treino. Acho que sim, acho que era por aí. Sim, isso faz sentido. Até porque se tu não controlares o treino, nem sequer consegues mesmo não só ver se os objetivos foram alcançados e se não foram porquê, tentar perceber porque é que não foram, e mesmo redefinir novos objetivos e novas priorizações, tens que ter feito algum tipo de controle de treino, teve que ser feito para conseguir estar sempre a seguir esse processo e reavaliar e voltar a definir e perceber o que é que se passou, o que é que se não passou. Eu tenho medo de estar a discutir isto de forma muito confusa ou amassada. Vamos dar aqui um exemplo. Vamos falar aqui de aulas de grupo, vamos esquecer agora o CrossFit de alta competição e elite, etc. Por exemplo, nós desde 2013 fazemos aulas de strength. Temos um programa de strength and conditioning de apoio às aulas de WOD. E no início, por exemplo, eu apliquei um ciclo de treino, já não me lembro o que era, se foi um Wendler, se foi, não sei, apliquei um plano de treino e daqueles 30, 40 pessoas que fizeram aquele plano de treino, houve uma que não evoluiu. E eu lembro que o plano de treino, mais de 80% das repetições eram feitas naquela zona de 75% a 85% do máximo, aproximadamente. Ou seja, vamos ali a falar de uma zona de cargas máximas ou elevadas. E houve uma pessoa que melhorou muito residualmente. E ele, porque é que toda a gente está a melhorar e eu não melhoro? E aquilo aconteceu essa vez. E depois fizemos o outro ciclo de treino e disse, olha, em vez de seguir o plano de treino que eles vão fazer, tu, no teu caso, vais meter sempre mais uma série e depois mais 3 repetições em cada série, sempre. E eu também acompanhava o treino, só eu é que era o treinador desse programa, na altura éramos poucos treinadores no CrossFit Aveiro. E o que é que aconteceu com ele? Eu percebi, só por entrevista, não é? Só por falar com a pessoa, que através daquilo que ele sentia e da forma como ele evoluía, ele era uma pessoa que claramente reagia melhor ao volume de treino do que à intensidade. Sim. Percebes a ideia? E eu basta só dizer, olha, nós vamos fazer ciclo de treino, mas no teu caso, eu quero mais volume de treino. E isto é controle de treino. Pode não parecer, mas isso é o que toda a gente faz. Sim, mas isso é controle de treino. E tu consegues adaptar, naquele caso é que é uma pessoa que é um outlier, digamos assim, ele não gosta de intensidade, não gosta, ele até gosta de intensidade, mas para ele não faz sentido. Por exemplo, tu o que é que fazias no teu caso, com a metodologia do OPEX? Um LRM, a seguir vais fazer um máximo de reps com 85% dessa carga, se fizer X repetições é mais volume, se ele fizer X repetições é mais intensidade. E tens ali um ponto, é outro controle de treino, mas estamos os dois a falar de controle de treino. Percebes? Eu acho que falta um bocadinho isso. Porquê é que nós estamos a fazer isto? Porque o gajo disse isto, ou então porque fez X repetições com esta carga. E temos alguma coisa que nos baseie e que justifique o que andamos a fazer. Esta conversa está-me a fazer pensar em coisas que eu não pensava há muito tempo. Eu, quando estava a aprender a planear, o professor Filipe, que ele tinha estado em Cuba, ele fez o centro de treino na União Soviética, ou na Rússia, não, desculpa, na Ucrânia, depois foi para Cuba, e depois é que veio para Portugal. E ele, em Cuba, ele disse-me, em Portugal devia haver, ou em Portugal, nos países todos devia haver uma profissão que só existe em Cuba. Eu não estou a perceber. Chama-se metodólogo. O que é que o metodólogo faz? Em Cuba, eu não sei se isto existe ou não, mas em Cuba existe um metodólogo do handball, existe um metodólogo dos saltos em cobrimento, existe um metodólogo do crossfit, existe um metodólogo, o que é que seja. E qual é a profissão do gajo? A profissão do gajo é, aquilo é uma ditadura, não é? Se tu não estiveres a fazer bem, como é que eles controlam os treinadores? Imagina que tu és o treinador do saltos em cobrimento. O metodólogo todos os anos vai falar contigo e tu tens que apresentar o teu dossiê de treino dos teus atletas. Mostra-me o teu programa de treino. Porquê estás a fazer isto? Quando é que fizeste os testes? Qual é que foram os resultados dos teus atletas? Repara, e se tu pensares na nossa profissão como se tivesse um metodólogo, só os treinadores que seguem as boas práticas é que seriam considerados como treinadores. Não eram aqueles que tinham mais alunos a treinar com eles. E eu acho que isso era... Isto é utópico. Sim, pois é, mas no ocidental, tens alguém a que tens que prestar. Olha, eu estou a fazer isto porque... Estás a ver? Senão a tua profissão vai lá. Mas existia. E ele diz, eu quando tinha reuniões com o metólogo, eu tinha o dossiê
tinha o planeamento, explicava quando é que eu alterei a minha forma de planear, estava a fazer 6 semanas de treino, 5 treino, agora estou a fazer 4 porque o atleta XPTO. E era assim. Epá, isso era brutal. Ele dizia, eu evolui como treinador para caraças porque eu tinha que fazer tinha que cumprir as boas práticas e justificar o que é que andava a fazer. Sim, pá, mais que ser obrigado a cumprir, acho que é o ter que justificar. Acho que até faz o treinador evoluir mais. Sim. E depois, tu fazes isso muito bem, que é, eu não sei como é que não consegues, vou ser honesto, planear para tanta gente, é ter os procedimentos todos delineados, simples e rápido. Mas sem isso não tinha hipótese, sim. Sim, eficiência, sim. Tenho já um sistema montado de eficiência. Mas ter um sistema bem montado para que seja fácil tu estares a fazer isso. E isso liberta-te depois para tu seres melhor treinador no dia a dia, para falar com as pessoas, para fazer as entrevistas. Eu acho que tu fazes isso todos os meses com os atletas também. Com todos, sim. Pronto, eu acho que isso é. Se tu fores mal a organizar o teu plano de treino e demorares muito a planear, tu depois nem sequer tens tempo para estar, entre aspas, a falar com o atleta e a tirar essa informação. E portanto, isso era uma das coisas que eu acho que os treinadores portugueses não têm bem delineado ainda. Ainda podemos melhorar bastante nisso, que é criar cada um ter o seu sistema e ele seja rápido de aplicar, que é para ter tempo para o atleta, sem dúvida. Sim, pá, isso bem, é treinável, não é? Mas vem também com a experiência, com a necessidade, e acho que o treinador também tem que ter um skill, não é? Um skill próprio de treinador, treinador de criatividade para pensar rápido, para ter logo, para ir montando um sistema que permita pensar rápido, não é? O que eu faço é ter algo que me permita pensar rápido. Tenho um sistema, uma maneira de fazer as coisas que me permite pensar rápido. Mas como é que tu chegaste aí? Porque por exemplo, uma das boas práticas é teres um mentor. Sim. Eu neste momento tenho agora estamos nesta questão de pôr outra vez o negócio a andar e pôr tudo, voltar à normalidade. Mas a primeira coisa que eu fizer quando voltar à normalidade é ou vou tirar o doutoramento, ou vou tirar outro curso, ou teres um mentor. E tu fazes isso muito bem, tu vais à procura muito bem de, ok, vou fazer este curso porque me vai ajudar a melhorar o meu processo de treino. Eu vejo malta a tirar formação onde eles já são bons. Para quê? Pronto, é bom teres o teu trabalho validado. Mas falta fazer formação onde, o que é que eu ainda não faço bem? Vou trabalhar nisso. Percebes? Fiz um curso de halterofilismo, mas tu ainda não sabias? Não tens os conhecimentos básicos para pôr alguém a fazer halterofilismo bem? Tenho. Então porquê que vais tirar a formação em halterofilismo? Para pôr no currículo, para pôr na parede, tens uma cena? Mas pronto, isso é outra história. Mas isso por acaso é algo que eu gosto de fazer, que é pôr-me e procurar formação com pessoas que sei que me podem ajudar, que sabem muito mais que eu, e fazer e tirar formação em coisas em que eu sei que não sou bom. Também é algo que eu gosto de fazer. Aliás, ainda agora, este ano, estou a fazer uma mentoria com os gajos do Red Pill, com os treinadores da Samantha Reed. E eles trabalham muito também numa parte mais, não é bem terapêutica, mas também de prevenção de lesões, etc. E está-me a dar uma dor de cabeça porque os gajos perguntam, imagina, se eu quiser sobrecarregar mais ou menos o tibial anterior, tenho que fazer o longe assim ou assado, como é que são as rotações da tíbia do calcanhar, não sei quem, não sei o que mais, né? Neste movimento, aquilo dá umas dores de cabeça que estou aqui às vezes quase me apetece atirar de cabeça contra a parede, mas eu gosto de me meter em situações dessas porque eu sei que quando acabar o ano tenho um salto enorme enquanto treinador. É isso. Eu fiz a formação em Animal Flow há 2 anos. E porquê é que eu fui fazer a formação? Porque eu via os vídeos daquela brincadeira e que palhaçada, né? Isto é uma palhaçada, a fazer piruetas. E fui fazer a formação porque tinha aquele fim de semana livre e até fui, eu vou, os gajos até, pronto, vou voltar ali e depois vou tirar as minhas próprias conclusões. E saí de lá a dizer, esta merda é espetacular. Mas é espetacular, mas eles não mostram isso. Eles não mostram a aplicação daquele método de treino
Eles tu olhas os vídeos e dizes, isto é só gajo a dar cambalhotas. Mas aquele método de treino tem evidência científica, primeiro, foi uma coisa que eu nunca sabia, e depois aquilo foi feito como um plano auxiliar para as pessoas fazerem. Ou seja, tu não deves fazer Animal Flow para seres melhor no Animal Flow. Deves fazer melhor no Animal Flow se estiveres a recuperar uma lesão no ombro, por exemplo. Deves fazer Animal Flow se tu fores, imagina, és um powerlifter e não tens, e só fazes aquele movimento e queres aumentar o repertório de movimentos. E aquilo que estavas a dizer, a tíbia, não sei, e tu consegues dar um melhor estímulo de treino e consegues pôr a pessoa até um bocado a brincar e ao mesmo tempo quando está a brincar está a resolver coisas que ele nem sequer se está a perceber. É quase uma forma de enganares um atleta, ou então é uma forma excelente de aquecer. Mas, agora tenho na minha ferramenta, na minha caixa de ferramentas, um método de treino que para certas pessoas é brutal e para outras pessoas não gostam. Mas isso é como qualquer método de treino. Sim, mas isso é como qualquer. Mas é um bocado isso. E era uma coisa que eu não era, olhava para aquilo, eu não me identifico com isto. Mas acabou por ser uma informação que não estava, que saiu de fora da minha bolha, mas que me veio dar mais ferramentas de treino. E foste ver o que é que era mesmo, porque a verdade é que mesmo se quisermos falar mal, entre aspas, temos que saber a fundo o que é para poder falar mal. Para poderes dizer os prós e os contras, não é? Eu costumo perguntar, quando a malta começa a falar de CrossFit e não sabe minimamente o que é CrossFit. Por exemplo, em 2013 havia malta a dizer mal de CrossFit e punham cross, espaço, fit e eu, a primeira coisa eu dizia, olha, primeiro eu sou licenciado em não sei o quê, mestrado em não sei quantos, biomecânica e sou treinador de CrossFit. E portanto, se tu não sabes escrever sequer o nome do CrossFit, acho muito estranho estares a falar mal do CrossFit, porque tu estás a falar de uma posição de não utilizador e que nunca tiveste formação na área. E eu dispunha, se quiseres vir à minha box, eu dou um treino. E tu ficas a perceber o que é. Ou falo contigo sobre o que é. E muita gente que fala mal do CrossFit fala mal porque não percebeu honestamente como é que é um método de treino. Porque atenção, não estou a dizer que é perfeito. Sim. Tem as suas valências, tem os seus defeitos, tem as suas coisas, mas a maior parte das pessoas fala sem grau de conhecimento. O que eu costumo perguntar sempre às pessoas é, olha, começam a dar opiniões e toda a gente hoje em dia tem que ter uma opinião. O que é que tu percebes da literatura russa? Não conheces, portanto não tens uma opinião. Pois, aqui é a mesma coisa. Se tu nunca fizeste uma aula, não sabes o que é, nem sequer sabes em que é que aquilo se baseia, e estás a dizer mal só por coisas que vês na televisão, no telemóvel, por aí fora, é uma opinião que se calhar não vale nada, mas isso agora estamos num mundo de toda a gente tem uma coisa a dizer. Sim, eu evito mesmo fazer isso, de falar mal se não souber mesmo, se não conhecer a fundo aquilo que estou a falar, porque não faz sentido estarmos a falar de algo que não conhecemos para poder analisar, não é? Porque tens de poder analisar as partes positivas e negativas para depois falar se realmente vale a pena ou não. E depois há respostas que tu só consegues dar com o tempo. Eu lembro-me a minha mãe faz CrossFit, e lembro-me de nós fomos, mesmo no início, foi, sei lá, abril de 2013, não sei. E a minha mãe era uma fotografia da minha mãe a fazer um front squat. Já não sei porque alguém comentou, um gajo qualquer aqui pois, mais uma que é só rock tapes e é só não sei o quê, daqui a uns meses vai estar não sei quanto. E eu agora adorava encontrar o gajo e mandar, estás a ver, isto é a minha mãe, com mais carga, a fazer aquilo com mais mobilidade, a fazer aquilo com um sorriso na venta e com a malta à volta dela. A minha mãe tem muito mais qualidade de vida agora do que tinha quando começou a fazer CrossFit. Agora, será que podia ter dado corrido mal? Podia, mas depende muito da pessoa que está a dar o CrossFit, porque lá está, naquelas notícias que tu às vezes vês, e o médico deixou o bisturi dentro e depois cozeu e tal, e quem é a culpa disso? É da medicina ou é do médico? E muitas vezes nós culpamos um método quando o profissional que aplicou o método é que fez a asneira. Estás a ver? E esse é um problema que nós temos um bocadinho. Agora não, porque novamente eu defendo muito que em Portugal temos bons profissionais a trabalhar nessa área, principalmente no CrossFit. E se estivessem lá fora seriam muito mais conhecidos, por exemplo. Acho que sim. Também temos o oposto. Mas a média, o geral, nós temos coisas a funcionar bem. Porque nós costumamos dizer mal do governo, é porque temos que ter formação, e se tu fores à Inglaterra, és bancário, vais fazer um curso de CrossFit. Sim. Chegas à tua garagem, pagas a afiliação, chegas à garagem, depois CrossFit, X Karate Kid.
E pronto. Em Portugal tu não podes fazer isso. Tens de ter uma célula, tens de ter técnicas de exercício físico, tens de ter mais uma coisa. Aliás, eu falei disso com a malta da OPEX, te falei disso, de em Portugal ser preciso isso tudo, e eles até ficaram admirados Nós somos de tanta coisa que era precisa para que lá também, tipo, que é uma coisa até que eles criticam também, não é? Ok, tiras um curso de fim de semana, no dia a seguir estás a dar treino às pessoas, podes abrir uma box, não é? Cá não acontece isso. Aí é uma parte Atenção, boa que não. eu tenho conhecimento de treinadores que não têm nada e são treinadores de CrossFit. Sim, mas em teoria não deveria acontecer e não é a regra. E não é regra, exatamente. Sim, não é regra. Portanto, a quantidade de licenciados que tens a dar, licenciados, mestrados e doutorados a dar CrossFit é maior em Portugal do que na maior parte dos países. Sim, e eu acho que isso devia ser reconhecido. E devemos ter pelo menos essa consciência que isso existe. Isso é verdade, porque nos outros e eu até acho que é um dos problemas do CrossFit, é ser muito fácil, mas isso não é só da legislação, é também dos países, não é? Mas ser muito fácil abrir uma box e começar a dar treinos. Só ter o level 1 acho que é um processo muito fácil, facilita a marca a crescer, é verdade. Se não fosse assim não tinha crescido tanto, mas acho que depois causa estes problemas de qualidade de treino, digamos assim, porque se está no sítio qualquer como a Inglaterra. Sim, mas é assim, eu pensava que ias falar nisso. O CrossFit tem um problema grande. E atenção que neste momento começa a haver literatura que suporta isso. Principalmente, há muita literatura que tem andado, está relacionada com as lesões. Eu estou agora a preparar o curso que nós andamos a preparar, de certificação, e estou a tentar categorizar o CrossFit, e daquilo que tem saído, mesmo que estou a falar de há 2 semanas atrás, neste momento, o que nós sabemos é que quanto mais formação tem a pessoa responsável por aplicar o treino, menor o grau de lesão. Ou seja, quando a pessoa está a fazer por ela própria, tem um grau de lesão muito mais elevado, e quando está a fazer com alguém acompanhado que lhe está a explicar a técnica, o grau de lesão é muito inferior. E isto é algo que nos devia fazer pensar. Ou seja, e nós em Portugal temos essa... não estou a dizer que somos perfeitos, atenção, também não quero passar essa impressão. Mas nós temos esse know-how, honestamente. Não, mas nós nunca será perfeito. Sim, eu acho que ainda há muita gente a trabalhar mal, mas nós, em relação lá fora, trabalhamos melhores. Tanto que já vi, né, coisas lá fora, e observo que nós conseguimos ser melhores profissionais. Tanto que acontece muitas vezes pessoal daqui ir lá para fora, agora mesmo dentro do mundo do fitness, e tem sucesso e é reconhecido logo lá fora como um bom profissional porque trabalha muito melhor que os que lá andam no meio. Muitas vezes. Sem dúvida, sem dúvida. E nós temos uma questão cultural que é nós desarrascamos qualquer situação. E não há... Nós somos... É verdade. Mas isso não é mau, eu não estou a dizer isso que é mau. Também temos alguma dificuldade em especializarmos, porque nós em Portugal temos de ser bons a tudo, e não devia ser assim. Nós devíamos também especializar-nos, mas nós somos conhecidos por... E somos bem recrutados, eu colaboro com algumas empresas que às vezes telefonam, quem é que tens aí? Temos uma pessoa, precisamos desta pessoa com estas características, e eu tenho logo 5 ou 6 alunos que recomendo. E eles já me telefonam porque sabem que as pessoas que eu recomendo sabem trabalhar a recepção, sabem limpar se for preciso, sabem dar aulas de grupo, sabem dar PT, e isto não é normal. Isto não é o normal lá fora. Nós geralmente somos pessoas muito versáteis. Depois, também não somos muito especializados em determinado tema, mas isso é o que é. Ok, Jovenal, para terminar, tenho aqui umas perguntas para ti, que eu meti um story. Não são muitas, mas tenho aqui 3. A primeira é do Arthur Almeida, que perguntou: Jovenal, quando voltas a treinar com um homem, te deixas de macacadas? Estás a ver, bem no meu flow. Diz ao Arthur que quando ele voltar para o CrossFit Aveiro, está prometido. Ele agora foi morar para outra cidade. Mas se ele estivesse cá, eu estava bastante a treinar mais. E agora, esta agora já é um bocadinho mais séria, do Vítor Vieira, que perguntou: formações obrigatórias após
o TEF ou licenciatura na área de fitness funcional? Que eu recomendava, eu não percebi. Em que tu recomendasses a ele tirar? Olha, eu vou dizer isto, mas eu não estou a vender. Mas é assim, dentro da área que nós estamos a fazer, pá, sem dúvida nenhuma que a pós-graduação que nós temos é, neste momento em Portugal, é inquestionável que é melhor. Pá, eu agora estou a ser arrogante à brava. Dúvidas, sim. Não, mas eu digo isto com arrogância, mas uma arrogância honesta, sincera, digamos assim. E mesmo, digo-te já que mesmo internacionalmente não fica mal posicionada. Não. Pá, obviamente que a OPEX, neste momento, é o gold standard para quem quer focar-se um bocadinho mais no treino individualizado, dentro do functional fitness, digamos assim. Acho que é a referência e nós também usamos muita coisa da OPEX e temos sempre isso em conta. Mas se alguém faz um TEF e quer estar nesta área e quer saber relativamente bem de tudo, ou seja, não só arranhar a superfície, o nosso curso é brutal, nós ensinamos de tudo, e principalmente em termos de planeamento, porque há poucas pessoas e poucas instituições, eu próprio tenho essa dificuldade, ensinar a planear em diferentes contextos é difícil. E nós não ensinamos a planear só em CrossFit, nós ensinamos a planear em cross-training, que é um grupo de metodologias muito mais abrangentes do CrossFit. O CrossFit é cross-training com regras. É cross-training, mas movimentos constantemente variados, funcionais, executados em elevada intensidade. Se não é isso, já não é CrossFit. Que é um bocadinho, a OPEX, na minha opinião, já não é CrossFit. Já sai, já tem outras regras que não aquelas da CrossFit. E nós estamos muito dentro dessa onda. E, portanto, a pessoa que acaba o TEF não é uma pessoa que tem nem sequer a experiência e know-how e não consegue entender ainda muito bem que os princípios são mais importantes que os métodos. Ainda é uma pessoa que acaba o TEF é uma pessoa que, quando está a dar um treino, está preocupada em se o exercício está bem feito ou não. Está preocupada em são 3 séries ou são 5 séries. Uma pessoa, para estar além disso, já tem que estar muito por dentro do que são os princípios de treino e como é que em cada fase do processo de treino se respeitam esses princípios. Ou seja, quando nós falamos em princípios de treino, falamos na Bíblia. Ou seja, dos mandamentos que nós temos que respeitar quando estamos no processo de treino. E no processo de treino não é estar só fisicamente, é naquilo que tu fazes também, é no acompanhamento todo que nós damos aos alunos e atletas que estamos a trabalhar. Malta do Shorts Poliquin, o Instituto do Shorts Poliquin é muito, muito, muito interessante também. NSCA tem algumas formações que podem parecer interessantes, mas neste momento começam a surgir pós-graduações de Strength and Conditioning. Em Inglaterra, por exemplo, são cursos de 2 a 3 anos, que são muito bons também e são boas opções. Agora não sei dizer exatamente concreto, mas existem universidades, entre aspas, europeias que neste momento estão a trabalhar muito bem. Está com uma boa escola de Strength and Conditioning, não está? Não percebi. A Inglaterra está evoluída no Strength and Conditioning. Sim. A nível mundial, eu já não iria aos Estados Unidos. Eu iria ou à Austrália, que é o Dan Baker, o Dan Baker é um excelente treinador, digamos assim. Tens na Austrália e depois tens no Reino Unido muito bons treinadores a falar de força e condicionamento de forma muito avançada. E tens algumas universidades que o que é que eles fazem? Tu compras o mestrado, todas as semanas tens uma aula e tens uma tarefa para fazer e depois só tens que ir lá uma vez por ano, percebes, presencialmente. E é uma forma muito interessante de dar um salto qualitativo. Eu acho que é... Em Portugal, Strength and Conditioning, a Fitness Academy também tem, eu faço parte do corpo docente, sei que é uma pós-graduação de topo, se a pessoa não tiver a possibilidade de ir lá fora fazer, o Pedro Cardoso, não sei se nós já falámos dele várias vezes, ele é treinador do Sporting, as pessoas agora, o Sporting está muito bem, que sorte, etc. Eu há 2 anos disse, quando o Pedro e o Francisco Tavares foram para o Sporting, daqui a um tempo nós vamos ver os resultados a aparecer. E é curioso, bateu na mousse. Nesses gajos são muito bons e temos eles também trabalham na Fitness Academy. Mais formações assim em Portugal. Tu conheces, honestamente, estou-me a esquecer de alguma coisa? Em Portugal, não querendo também parecer muito tendencioso, não é? Mas também não, assim, nesta área não vejo melhor que
que acho que nós damos na Fitness Academy. Estamos a falar nesta área. Atenção que nós não estamos a falar de todo tipo de treino. Sim, eu estou a falar nesta área. Sim, sem dúvida. Acho que sim. Não conheço outra realidade melhor que esta, internacionalmente. E tinhas mais alguma questão? Tenho mais uma que é de Jorge Fresco, que perguntou o que é que tu achavas do Open. Ei, meu, só para rematar. Estou a entrar no túnel, estou a ficar sem internet. Só para rematar, deixei para o fim de propósito. Não sei como é que é de abordar essa questão, porque teoricamente eu devia ser o maluquinho do CrossFit e quando vinha o Open. Eu gosto, por exemplo, este ano eu não disse a ninguém, geralmente veio o Open e eu digo, inscreve-te, vai ser uma experiência espetacular na box, a malta junta-se, fazemos os WODs, etc. Este ano eu não fiz, não falei a ninguém para fazer a porcaria do Open. Temos aqui 3 ou 4 pessoas que estavam a treinar bem, a preparar-se bem para fazer, e essas pessoas estão bem preparadas, recomendo vivamente o Open. No contexto atual, eu acho que não devia haver Open em Portugal, à exceção das pessoas que querem mesmo competir. Não sei se és da mesma opinião ou não. Falando no Open fora do contexto do Covid, digamos assim, acho que é uma altura do ano em que devemos preparar as pessoas para fazer o Open e devemos até incuti-las a fazer pela experiência que é. Acho que não devemos pensar na questão do treino, mas estamos a falar, não é vender a experiência, é proporcionar essa experiência às pessoas, que é muito fixe. Se a box for uma box que trabalha bem, em que a comunidade é unida, em que as pessoas vão puxar umas pelas outras, em que os treinadores não vão deixar as pessoas fazer RX só porque... Percebes? Ou seja, o treinador é que vai dizer o que é que vai fazer e é que deixa fazer e que vai fazer. Se isso for assim, eu gosto muito do Open. Mas regra geral eu não sou muito apologista de que as pessoas tenham que fazer o Open só porque fazem CrossFit. Não sou. Eu conheço muito bem a realidade no Brasil e na box de BSB, que é do Bernardo, que é um dos melhores treinadores no Brasil, se tu estás inscrito na box, tu tens que fazer o Open obrigatoriamente, senão não te deixa treinar na box. E eu só estou a dizer, isto é o que eu penso e esse é o que se pensa que ele pensa. Eu não estou a dizer que ele faz mal, ele é dono da boxe e uma boxe competitiva, mas eu não tenho de todo, a minha perspectiva é completamente contrária a essa. Não é porque tu fazes CrossFit que tens de fazer o Open. Okay? Acho que a experiência é bem-vinda, é interessante, pode ser um momento interessante para a pessoa até gostar mais e perceber mais do treino e até querer partir para outras brincadeiras dentro do CrossFit. No entanto, não é obrigatório, não é uma coisa mandatória. Eu acho que tu também deves ter mais ou menos essa opinião. Se calhar tenho uma opinião um bocado mais radical, porque acho que se as pessoas não estão preparadas para fazer o Open em si, não deveriam fazer, e acontece muito fazerem, mesmo a venda, e quanto mais divisões já, para mim até é pior, de Scaled, Foundations, etc., mais vai haver pessoas que não estão preparadas para estar a fazer aquilo. Eu sei que é uma maneira fácil de promover a comunidade, mas acho que se pode tentar fazer outras coisas que não estar a fazer isso. Mas isso também é porque eu acho que a pessoa deve estar pronta para... Eu vejo o Open como uma competição e acho que a pessoa deve estar pronta para ir competir e se quer fazer o Open tem de se preparar para o Open. Sim. Ou seja, também tem a ver um bocado com a maneira como eu vejo o Open, não é? Sim. Eu vou dar uma história. Nós tínhamos aqui, até posso dizer o nome, que eu acho que não se importa, que é a Jéssica. E acho que até foi este 17.1, que era os burpees box jump over. E eu disse-lhe, olha, tu não vais fazer RX. Mas eu consigo saltar a caixa. E ela não conseguia saltar a caixa. Ela não ia fazer aqueles saltos todos e ia-se partir todo. O que é que eu fiz? Eu forrei a caixa toda, com um bocadinho de uma coisa almofadada, e disse-lhe, faz 5. E ela não conseguiu fazer. Disse, olha, não vais fazer este WOD RX. E ela andou chateada comigo durante 3 meses. Mas eu não deixei fazer. Mas agora, percebes a ideia? Ou seja, não é todas as pessoas que vão poder fazer esta brincadeira. E é da nossa responsabilidade, são os treinadores que têm a responsabilidade de perceber, durante o aquecimento e preparação para o WOD,
faz sentido ou não faz sentido esta pessoa estar a fazer? Porque eu lembro muito bem, quando começámos a ter handstand push-ups, e no primeiro ano que eu, foi em 2015, 16, já não me lembro. Houve, a nível nacional, houve pai, 15 ou 20 pessoas que puseram, que eu, pelo menos que eu tenha conhecimento, que deram cabo e que tiveram que ser operadas e não sei o quê, por causa do handstand push-ups. E não sabiam fazer handstand push-ups. Se calhar sabiam fazer uma e depois foram fazer um outro para fazer não sei quantas repetições. E isso é como tu dizes, opá, nunca na vida nós aqui no CrossFit Aveiro deixávamos que a malta fizesse uma aventura dessas. Isso é completamente alucinante, digamos. Aí eu sei que não, estás a ver? Só que o problema é que acaba por ser uma exceção. Sim, novamente, a culpa não é do método. Tudo que se forma à volta, estás a ver, do Open, cria e é interessante estarmos a falar nisso, porque tu disseste, quanto mais eu também não sou muito apologista das divisões, porque as divisões, muito honestamente, é uma forma do CrossFit fazer um lucro. Exatamente. Eu não é só lucro, não é só lucro, é ter mais pessoas, porque um dos objetivos do Eric Ross, que é o novo CEO, ele quer ter mais pessoas e mais boxes, e ele quer trazer mais pessoal para aqui. E é uma forma de facilitar isso. No entanto, quando tu facilitas e a probabilidade de haver asneira vai ser maior. Isso concordo contigo, sem dúvida nenhuma. Yeah. Isso é a parte até... Aliás, para mim não devia mesmo haver o scale sequer. Tipo, é aquela competição, é o Open, tem aquele propósito. Não consegues fazer, então vais-te preparar. Queres fazer o Open? Ok, então, mas vais-te preparar para conseguir fazer o Open. Porque isso nunca vai acontecer. Isso que estás a dizer, eu não acredito que algum dia... Eu praticar artes marciais, eu não ia fazer um combate de MMA sem estar preparado e ia dizer, olha, vais bater devagar porque eu ainda não estou preparado. Sim. E se fosse lá para dentro sem estar preparado, ia levar uma grande tareia. Claro. Claro que não são modalidades iguais, não é? Mas é uma boa analogia. Quer num caso, quer outro, vais levar na boca. O Open é para apurar para os games, não é? É para isso, não é? É uma fase do apuramento para os games. E eu acho que então tem aquele formato, as pessoas, ok, queres participar, dá para participar, mas tens que estar preparado para isso. Ainda não estás? Então... Eu concordo contigo, mas vou-te dizer, eu como treinador e co-owner da box, do CrossFit Aveiro, os momentos mais impressionantes em termos de emoção que eu vivi no teste da box foram nos Open. E atenção, eu ao início também era muito crítico como tu no Open, eu acho que só... Mas da forma como nós gerimos a situação, nós não deixamos ninguém pôr em causa a sua integridade, e o ambiente que nós conseguimos pôr aqui, é aquela altura do ano, percebes? Sim, mas atenção, o último Open que eu fiz foi em 2016. Eu próprio já não fiz nenhum modo do Open desde 2016, 2016 acho que foi o último. Mas porquê? Porque também eu não treinei, não me sinto preparado sequer para estar no Open e vou-me aleijar a fazer o Open. Pois, o problema está aí, é que muita gente vai pôr pessoas que não estão preparadas para fazer o Open e não vai estar preocupado muito com a integridade física, tal como tu te preocupaste. Aliás, te preocupaste até contigo, não é? Porque sentiste que eu não estou preparado para fazer isto, não vou estar a fazer, não é? E preocupas-te, olha, tu não saltas, não fazes um salto, não vais estar a fazer isto. Nós estamos a falar de seres humanos, e o ser humano, quando está a competir, nós sabemos, podemos dizer, eu só vou fazer 5, mas depois está um gajo ao teu lado, a fazer 6, o que é que tu vais fazer? Vais só fazer 5? Eu, como já me conheço, e sei que, se eu não estou preparado, não vou fazer. Pronto, estou lá, ajudo, faço os aquecimentos, preparo as pessoas, estou lá a ajudar, muitas vezes até choro, os gajos, a malta que se supera de uma forma brutal e etc. Mas eu não me lembro de termos alguém a aleijar-se num Open. Acho que nunca. E nós fazemos o Open desde 2013, não é brincadeira. Posso estar enganado, atenção, não posso estar aqui a dizer, mas eu lembro, mas se foi uma coisa assim rara. Agora, como tu dizes, estamos a criar um contexto em que é muito propício
a que as pessoas arrisquem demais. E é difícil de gerir isso, como tu estás a dizer. Imagina, mesmo agora, 150 dumbbell snatches. Não é muito difícil acabar dentro dos 20 minutos. Não é muito difícil alguém que não esteja muito preparado para levar com 150 dumbbell snatches. Estamos a falar de um volume, não é? Fazê-los assim de repente. Porque imagina, malta que só faz aulas, quanto volume de dumbbell snatch é que eles têm por semana para estarem preparados para mamarem com 150 dumbbell snatches? Epá, e atenção, estás a falar dos dumbbell snatches, eu vou-te falar dos wall Sim, nem está fora também das... Tu aí dizes, não, é um volume que sim, dos 50 a maior parte das pessoas não está preparada para levar. E mesmo a malta que faz, imagina, 30 handstand push-ups unbroken, não é a mesma coisa. A malta que não está habituada a fazer vai levar um estímulo. Mas eu lembro do 17.1, quando fiz, e eu não estava habituado a fazer dumbbell snatch, acho que nem sequer tinha feito. Foi o primeiro ano em que eles meteram os dumbbells, não sei se toda a gente nos boxes foi toda a gente a comprar dumbbells. Eu nunca tinha feito aquilo, muito menos com 22,5, e eu sei que andei 4 dias, eu só fiz uma vez, eu andei 4 dias com os meus romboides e com os meus eretores completamente desfeitos. E foi o último, acho que foi o último Open que eu fiz. Acho que foi o último Open. Sei que também fiquei todo arrebentado nesse ano. Mas lá está, faz parte um bocadinho da cultura. Sim, mas aí estamos a falar de pessoas que até treinam e estavam preparadas, não é? Estou a falar de malta que não está muito preparada para aquilo, estás a perceber? Tipo, a mim não me preocupa os meus atletas que treinam, que de repente aparece um exercício que tem muito volume que eles não têm feito muito porque foi algo que apareceu de repente, não é? De vez em quando acontece, não consegues prever isso, depois é que começas, ok, tens de estar preparado para levar este volume. Aí não me preocupo muito, porque o resto que eles têm de background, ok, podem não ter a melhor performance, mas sei que os protege, o resto do treino. Mas as outras pessoas... Tu fazes sempre uma boa base, ou seja, tu nessa base tu desenvolves um sistema de proteção, de resiliência, digamos assim, das estruturas que estás a utilizar, para que se aparecer uma coisa muito fora da caixa, eles vão Ele consiga lidar com isso, exato. A maior parte das pessoas, se surgir uma coisa que não estão habituadas, estão tramadas, é basicamente isso. É isso. Pronto, só que isso na minha cabeça não faz sentido, estás a ver? Não faz sentido espetar esse volume se não for para quem está preparado para aquilo. Sim. Vamos falar em termos utópicos, uma coisa que nunca vai acontecer, mas o que se calhar não podia acontecer era, olha, vai haver o Open, os exercícios que vão sair, tu tens que conseguir aguentar este volume. Isso era o que... Mas isso não é tão utópico quanto isso, porque imagina, tu sabes que tens que aguentar 30 a 45 ring muscle-ups, bar muscle-ups, tens que conseguir recuperar bem desse volume. Sim. Já há alguns volumes funcionais que tu consegues dizer. Sim, se tu conseguires fazer este tipo de treinos, consegues fazer o Open. Ou o Open é indicado para ti, ou se calhar em termos de top. Isso não vai acontecer. Sim, isso não. Sim. Teria de fazer algum sentido isso acontecer. E pronto. Devia ter estado a responder mais tempo à primeira pergunta do Arthur, que era quando eu estava a treinar. Mas faz parte dos planos. Eu tenho muitas saudades de me sentir forte e cada vez mais forte. Neste momento é uma questão de consistência, é aquilo que eu acabei de falar. Neste momento o meu foco é consistência, é treinar, nem que seja, ontem fiz 20 minutos de remo, a 2 minutos por 500 metros, sempre ali, e depois acabei o último quilómetro a 1,40. Pronto, fiquei feliz. Fiz alguma coisa. Hoje já estive a fazer carries. Mas carries só fizeste isso? Pois, exato. Estou a construir resiliência, estou a construir consistência. E só mais tarde eu posso começar outra vez a fazer. Eu tinha 105 de snatch, tinha 130 de clean and jerk. E agora são marcas que eu nunca na vida vou... Só daqui a 1 ano ou 2 com consistência é que eu posso voltar a fazer isso com segurança. E pronto, já tenho quase 40 anos, tenho que ter cada vez mais. Não, mas eu não me sinto velho, percebe? Mas é aquela questão de... o meu foco no treino é completamente diferente do que era há 4 ou 5 anos atrás. Não é a mesma coisa. Eu quero treinar para me sentir bem, mesmo. Não tenho aquele estímulo de competição, aquele foco de competição, não me diz nada já.
já me passou ao lado. Mas pronto, é o que é. Ok, Jornal. Acho que acabámos com uma boa pergunta. Queria-te agradecer mais uma vez por teres aceito o convite. Espero que o pessoal... quando quiseres. Espero que o pessoal... Qualquer dia eu faço uma brincadeira. Eu tenho aí eu falo muito com treinadores internacionais, sabes? E lá está, deixa passar esta fase, mas também quero convidar, por exemplo, o Dan Jorn, que é um dos grandes treinadores de nível mundial hoje em dia. Gostava de convidar. O Dan Baker também, já me escrevi com ele, também gostava de convidar. E pronto, depois também há um grande treinador aqui no nacional que chama-se Renato. Também gostava de o ter também. Depois que vou-te cobrar o favor. Obrigado. Pronto, obrigado. Ok, Jornal.